O João perguntou se vai poder apresentar. Slide? Os slides? Isso. Então, aí na hora que for apresentar, vocês podem apresentar, sim, depois para a apresentação. Gente, então, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso primeiro debate literário com os segundos anos, A, B e C. Queria agradecer a presença dos jurados, né, que estão aqui contribuindo. É muito importante para a gente que tenha a participação dos jurados. E queria dizer que o objetivo dos jurados, né, nesse caso, é verificar qual grupo trouxe a melhor argumentação. Então, de repente, você tem uma visão pessoal do assunto, mas essa visão não pode interferir, né? Vocês precisam analisar os argumentos que os grupos estão utilizando e aí, no final, votar naquele grupo que foi mais convincente, que trouxe argumentos mais sólidos, que conseguiu se sobressair na argumentação e que conseguiu, de fato, convencer melhor o júri, tá bom? Aí, no final, eu vou mandar um link lá no grupo dos jurados, e aí vocês fazem a votação, é bem rapidinho. Só queria confirmar, todos os jurados presentes estão no grupo de jurados? Se tiver alguém que não está, só me fala, né? E aí o Gilvan já agiliza a entrada no grupo. Mas é isso. Hoje é um debate literário, então esse debate ele é baseado num conto do Machado de Assis. Hoje nós vamos falar do conto História de uma Lágrima. Pode passar o slide, Adileuza, por favor. E Gilvan vai contextualizar um pouquinho, né? Mas temos duas teses aí para defender, né? Então, um grupo vai defender que sim, que o Daniel foi culpado pela infelicidade da sua esposa Elisa, e aí vocês vão entender o porquê depois da contextualização do Gilvan, e o outro grupo tem que defender que o Daniel, ele foi inocente, tá? Então, o debate vai ser acerca disso, e o Gilvan vai tentar contextualizar para os jurados a narrativa, para que fique mais claro. Ok? Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite. Também quero saudar todos que estão presentes. Bom dia. Bom dia à coordenação, bom dia aos meus pares, bom dia aos meus alunos e bom dia aos meus ex-alunos que estão aqui gentilmente também. Desculpa, a professora Carla disse que eu vou contextualizar, mas eu tentei fazer uma contextualização aqui que não desse spoiler, né? Então eu vou falar da história de maneira mais geral, tá bom? É importante a gente entender, né, que nós estamos começando uma série de 2 debates, sendo que esse é o primeiro, e a gente vai tratar de um autor que é muito importante, né, que é o Machado de Assis, que é considerado o nosso maior literato, né? E talvez o Machado seja o único dos nossos escritores a constar no cânone da literatura universal. Isso é muito importante, né? Machado, como muitos sabem, era negro e foi um morador do Morro também. E com muito empenho e determinação, né, enfrentando muitas condições adversas, racismo, preconceito, ele se tornou o grande Machado, que ainda hoje abre as nossas cabeças, né? O conto que nós vamos discutir aqui, como disse a professora Carla, é a História de uma Lágrima, e em síntese, né, em síntese mesmo, trata-se da história de um jovem que ficou curioso acerca da vida de um homem de 30 anos que, aos olhos de todos, embora fosse excêntrico, parecia ter 60. Curioso, né, acerca dessa história, esse homem curioso foi até esse homem de aparência sofrida, cujo nome é Daniel, e esse senhor, né, de 30 anos, contou a sua história para ele. O Daniel, ao contar a história para o jovem curioso, conta a história do seu casamento com Elisa, né, uma pessoa que ele amara muito e com a qual se casou, né, e que a posteriori acabou descobrindo que Elisa era infeliz em seu casamento, né? Então o Daniel ele vai viver sob a égide de uma culpa,
né? E sem querer dar spoiler, né, a tristeza de Daniel é consequência dessa culpa que ele carrega consigo pela suposta infelicidade de sua amada, em parte pela morte dela, a primeira morte, que é a infelicidade, em parte pela segunda morte física de fato. Então, o debate, portanto, né, o debate de hoje, gira em torno dessa possível culpa de Daniel. Será que ele é culpado ou inocente pela infelicidade de Elisa? As demais informações acerca do conto, elas vão surgir durante o próprio debate, para aqueles que não conhecem o conto, para aqueles que, porventura, não leram, tá? Isso vai ficar bem claro durante o debate, e é isso que a gente vai ver hoje, né? É isso que nós veremos hoje. Se Daniel é ou não culpado pela suposta infelicidade de Elisa. Portanto, né, tendo feito essas considerações, a gente começa, né, dá-se início ao nosso debate. O debate começa, né, Carla, pelo segundo B, que já pode se preparar para fazer as suas considerações iniciais. Isso, assim que vocês estiverem prontos, né, que na verdade tem que ser agora, a Edileuza solta o cronômetro e vocês têm 5 minutos para dar início à argumentação de vocês. Para dizer que, sim, o Daniel ele foi culpado pela infelicidade da sua esposa Elisa. É o Kaique que vai iniciar? Sou eu. Meu áudio está tranquilo agora? Sim, tá ótimo. Tá. Podemos? Pode. Vai. Bom dia a todos. O meu grupo é o grupo de acusação. Nós vamos argumentar que o Daniel é culpado pela infelicidade de Elisa. Tal infelicidade que causou a morte da vítima e em seguida a morte de Luiz. Para contextualizar, eu vou ler um trecho do conto e a partir daí começa a minha argumentação. Daí a um quarto de hora, entrava Valadares na sala, com um sorriso animador nos lábios. Fui direto a ele. Minha filha é sua, disse Valadares. Entrou logo atrás dele a filha. Ah, que felicidade, disse eu, caminhando-me para a moça. Ela baixou os olhos. Nesse momento, a Elisa demonstra infelicidade. Ela baixou os olhos como uma forma de submissão, se sentiu intimidada. E ao decorrer do conto, é demonstrado a forma incrédula e explícita do egoísmo de Daniel. Ele não se importa com o sentimento da vítima, ele está tão imbuído na sua bolha de egoísmo que ele só enxerga a felicidade dele, a história dele. Ele não consegue ver o que está acontecendo ao seu redor. Nós podemos ver isso no trecho. Foi para mim um dia de extrema felicidade, com uma única sombra. É que Elisa apareceu triste, logo desde manhã. Nesse momento, nós podemos ver que ele não só é egoísta, como ele percebe a infelicidade de Elisa, mas mesmo assim ele continua o casamento. Era um dia muito feliz, ele estava animado, mas ele viu que ela estava triste, mas mesmo assim continuou, não se importou com os sentimentos dela. Agora falando um pouco sobre o Luiz, o trecho mostra. O poeta era um mancebo, filho de um protetor de Valadares que morrera pouco havia. O Luiz tinha como sua esperança ter Elisa como esposa. Ele já havia perdido o pai. A única motivação dele era ter Elisa. O ponto mostra que Luiz visitava a casa de Valadares com frequência. Ele tinha um anseio de se casar com ela, mas tudo foi interrompido pelo Daniel, que com seu egoísmo e sua forma maníaca de agir, acabou interrompendo o que estava acontecendo. Ele quebra uma lei, um contrato social muito comum, que é o respeito à opinião e à escolha das pessoas. As consequências das ações de Daniel trouxeram a morte e a infelicidade de Elisa. Logo em seguida, a de Luiz. Nós podemos puxar agora para uma vertente sociológica e pensar na escolha. A escolha, segundo o existencialismo, nem sempre é algo agradável. Pode ser difícil, até mesmo angustiante. Daniel podia ter escolhido ouvir a esposa ou então ter continuado empurrando os fatos com a barriga, sabendo que ela era triste, mas continuando com o casamento. E essa foi a escolha dele, manter ela infeliz. Em segundo momento, é possível identificar que o réu teve uma certa angústia em sua escolha, pois a vítima era infeliz e morreu por sua culpa. E por esse simples fato, o fardo dele é maior, por ter ficado com o peso da morte de Elisa nos seus ombros, de não ter respeitado o amor dela e de Luiz. Nós podemos ver isso no trecho. E não menos fatal foi a não morte, pois que eu apressei, quando talvez pudesse viver alguns dias a mais. Talvez pouco para ela, mas muito para meu amor. É esse o peso das escolhas de Daniel. Esse peso surge quando ele entende as consequências dos caminhos que ele tomou. Ele poderia ter ouvido a Elisa e ter mudado o rumo daquela história, mas ele omitiu. Ele viu os sentimentos dela, mas continuou tendo aquela vida, continuou com aquele casamento infeliz, que
que causou a morte dela e a morte de Luiz. Daniel é uma pessoa egoísta e não se importou com o que ela sentia. Continuou vivendo assim, como se ele não enxergasse aquilo, mas ele sabia. Eu acho que é isso. Como ainda tem tempo, se alguém do grupo quiser complementar, porque o tempo vai rodar até o final, tá bom? Só isso mesmo, professora. Ok? De qualquer forma, a gente precisa aguardar os 5 minutos. Ok? Então, concluída a tese deste grupo, né, do segundo B, para dizer que o Daniel ele foi culpado, sim, pela morte da sua esposa Luísa. Agora nós vamos ouvir a versão do grupo que defende o Daniel. Peraí, Inocente. Oi? eu tenho que passar o slide? Passa o slide, por favor. Olha lá. Então, agora a gente vai ouvir a tese de que não, Daniel ele não foi culpado pela infelicidade de Elisa. E o grupo ele tem também 5 minutos para expor aí as suas argumentações iniciais. Quem vai iniciar a fala? A gente vai apresentar. Eu, Patrick. Oi? Patrick? Vamos estar apresentando. Sim, mas quem vai iniciar? Eu, Patrick Patrick. Dourado. Tá. Eles querem apresentar slide, então, Edileuza, vou pedir para eles apresentarem, depois você volta. Se bem, Então, o cronômetro vai pro relógio, se normal. bem que é o seguinte, se bem que se eles apresentarem, a gente não vê o cronômetro, né? Então, eu acho melhor não apresentar, eu acho. Porque senão a gente vai ficar sem controle do tempo. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tá. Então, volta lá, Edileuza, por favor. Oh, meu Jesus. Ô, Carla, Oi. quer que eu ponha o cronômetro do meu celular aqui e eu aviso? Quando der os 5 minutos? Pode ser também. Ok. Melhor, né? Para não prejudicar a apresentação deles. Ô Marcos, aí você avisa 20 segundos antes de acabar, né, para eles terem noção. Beleza, pode deixar. Coloca a tela cheia, por favor. Fica melhor. Só me dá o ok aqui. Pode começar? Pode começar. Bom dia, senhores jurados. Meu nome é Patrick Dourado e sou aluno do segundo A. Eu estou aqui para defender a seguinte tese, de que Daniel é sim inocente pela infelicidade de Elisa. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que Daniel é inocente pelo simples fato de que ele deseja todo o melhor para ela, onde ele cita: era bela e meiga, modesta e recatada, era um rosto e um coração angélico. Continua dizendo: Elisa enchia tudo com a sua graça e as suas palavras. Também cita: era bela de rosto e boa de coração. A minha impressão cresceu pouco a pouco até tornar-se um verdadeiro e profundo amor. E ainda, com tempo depois, confessa seu amor por ela, dizendo ao seu patrão, que por acaso é o pai de Elisa: perdão, mas é verdade. E isso é o que está essa conversa aí no slide, que ele assume que gosta da filha dele. E a Tamara vai dar continuação. Gente, vocês estão me ouvindo?
Sim, Sim. pode falar. Estão me ouvindo? A minha internet está caindo um pouco, então se cortar é por causa disso. Então, ao decorrer dessa conversa, o pai de Elisa deixa subentendido que existe um amor de Elisa para com Daniel. E nós não podemos o culpar por ter sentimento, afinal, qualquer pessoa apaixonada só enxerga as coisas boas ao seu redor. Podemos entender que Daniel nunca teve intenção de a fazer infeliz, mesmo porque ele amou desde que a conheceu e admirava ela em todos os momentos. E o amor dele sempre prevaleceu. Faria de tudo para deixar ela bem. Até sua velhice, ele a visitava no cemitério, mesmo sabendo que ela entendido para ele que ela amava, porque o pai dela deixa entender isso, ele só enxergou isso ao redor dele. Então, quanto tempo temos ainda, Marcos? Pode passar o slide, por favor? 2h30. Essa parte é o que a Tamara falou, né? Que é sobre os passeios que Daniel fazia, que mesmo, né? O amor deles continuava, mesmo que ela morreu. O amor dele continuava. Pode passar de novo, por gentileza. Ela é uma rainha do passado. Esse slide eu vou ler, tá? Aí depois eu venho com a minha argumentação. Meu nome é Lohane, sou do segundo A, tá? Tá. Efetuou seu casamento em novembro. Foi para mim um dia de felicidade extrema. Com uma única sombra é que Elisa pareceu triste logo desde manhã. E, indagando eu, a causa disse que eu achava um pouco doente. Adiamos o casamento? Não, há de ser já. Mas se está enferma, uma dor de cabeça não é nada é. A cerimônia foi celebrada debaixo dessas impressões. Fortificando dizer que, assim como Daniel, Elisa e o poetisa também tomam condições de luto. Um luto, um apego, uma condenação em que Elisa aceitou que ocorresse. Ela se reserva em suas próprias memórias, creio eu, pelo suposto verdadeiro amor, Luiz, e se destrói com ela mesma, sem ao menos se importar com o verdadeiro sentimento de Daniel. Isso, de fato, é o que costuma fazer o homem. As coisas vão criando de maneira de forma que vivemos, e diante de qualquer meio físico ou material, a existência precede a essência, onde o homem é o principal responsável por criar a sua própria realidade. É fácil, senhores, quando se tem alguém para culpar, para ficarmos bem consigo mesmo, escapar via omissão das nossas próprias responsabilidades. Diante de todas as possibilidades da liberdade de escolha, Daniel não teve culpa, independentemente se Elisa tinha um marido. Excelentíssimo juiz, como diz o filósofo Jean Paul Sartre, o indivíduo estará sempre só no mundo, com suas escolhas, nos seus pensamentos, como um ato de ética e responsabilidade. E Elisa teve as suas escolhas e não teve ética e nem responsabilidade, pois prejudica além dela mesma, passa essa angústia para o poetista, que se mata no final. É o Daniel que vive com a culpa, como se fosse um parasita da angústia, que vive e de não basta lidar com a própria liberdade de escolha, ainda lida com a condenação. Tempo. Ok. Para a apresentação, por favor, a Edileuza. Tá aí? Tô sim. Tá. Você volta a apresentar, então? Volto. Pode passar para o terceiro slide agora, por favor. Vocês param de ficar mandando, compartilhando, viu? O computador tá daquele jeito. Vamos, meu filho.
Mais um. Ok. Agora nós vamos passar por uma outra fase do debate, onde o grupo que acusa o Daniel pela infelicidade da Elisa vai lançar 3 perguntas para o grupo que o defende, né, consecutivamente. Então, o grupo tem 1 minuto para lançar a pergunta, depois o grupo que defende tem 1 minuto para responder, né, para fazer a réplica, e depois o grupo que lançou a pergunta tem 1 minuto para fazer a tréplica em cima da resposta. E posteriormente será a vez do outro grupo de lançar as questões. Podemos começar? Professora, serão as 3 questões em seguida? Sim, assim, uma de cada vez, né? Uma de cada vez, mas consecutivamente. Então, você pergunta... Professora. Oi? Primeira pergunta, depois a réplica, a tréplica, e depois a segunda, e assim? Isso mesmo. Assim, entendi. Ok? Quem que vai iniciar a primeira pergunta? E aí, lembrando... Só, Odileuza, quando eles forem lançar perguntas, você solta o cronômetro. Quando for responder, o cronômetro vai funcionar novamente e na tréplica também, tá bom? Ok. Então, quem vai lançar a pergunta? A primeira? Ariane do segundo B. Ok. Vai lá. Pode começar? Pode. Em um dos trechos do conto, o Daniel ele se expressa: os dias corriam assim, e eu, se não podia aspirar à glória de possuir Elisa, gozava ao menos a felicidade de vê-la e viver nos olhos dela. De acordo com isso, Daniel em todo o conto diz que a amava profundamente. Então, por que o mesmo, apesar de notar diferenças no seu comportamento, não foi a questionar e ver se a mesma estava bem logo desde o início? E o restante do tempo, o grupo pode se preparar para responder, tá bom? Quem vai responder a essa questão? Você pode fazer a pergunta novamente, por gentileza? Ok, faça novamente a pergunta, Ariane, por favor. Não precisa colocar o tempo não, Deus. Em um dos trechos do conto, Daniel se expressa: os dias corriam assim e, se eu não podia aspirar à glória de possuir Elisa, gozava ao menos a felicidade de vê-la e viver nos olhos dela. De acordo com isso, Daniel em todo o conto dizia que a amava profundamente. Então, por que o mesmo, apesar de notar diferenças no seu comportamento, não foi a questionar e ver se a mesma estava bem logo desde o início? Ok, quem vai fazer a réplica? Eu venho dizer que o comportamento da Elisa... Para um pouquinho. Opa, Carla, cadê a mãozinha? Não tá funcionando esse negócio de 3 vezes. Quer que eu faça o manual de novo? Então faça. Beleza. Pode? Vai lá. Vamos. Pode começar. Perdi o raciocínio, meu Deus. O comportamento dela não muda de maneira alguma. Do começo do texto até o final, quando ele vai falar da Elisa, ele fala assim que ela sempre teve pleníssima da posição dela, porque ela nasceu para ser... Não nasceu, mas ela foi criada para ser a mulher que nasceu para ser. O pai dela criou ela daquela maneira, e tanto que tem uma parte do texto, eu queria colocar aqui, mas não vai atrapalhar, ele fala que... Peraí, deixa eu ver aqui. 15 segundos. Ela ter uma educação rígida, ele acreditava que o comportamento dela não ter mudado fazia parte da educação que ela tinha recebido. Tanto que ele fala assim, ela desempenha... Ai, caramba. Tá bom. Ok. Quem vai fazer a tréplica? Eu, Giovana. Ok. Segundo B. Pode começar? Pode sim. Sim. Se
Vocês estão dizendo que ela não mudou o comportamento dela, ela continuou do mesmo jeito. Dá para perceber que no começo do texto, do conto, ela tá muito feliz, ela cumprimenta todos, ela é sorridente. E a partir do momento que o pai dela avisou que ela ia se casar com o Daniel, ela muda a fisionomia, ela não é mais feliz. Ela muda o jeito dela, ela fica triste. No próprio dia do casamento dela mesmo, ela ficou triste, ela ficou abatida e ela mudou. Então, todos consigam perceber que ela não estava feliz com aquilo e aquilo machucou muito ela, sabendo que ela não ia ser feliz com a pessoa que ela amava. Então, dá pra perceber que ela ficou muito chateada e o jeito dela mudou de todas as formas possíveis, principalmente com o Daniel. E ele viu, se ele dizia que ele conhecia tanto ela, do jeito que ele contava no conto, ele podia perceber que ela não era mais a mesma com ele. Tempo. Ok. Segunda pergunta. É a segunda pergunta do grupo que acha que ele foi culpado? Sim, sim. Tá bom. Sou eu. Pode começar? Pode. No conto, é perceptível falas do Daniel se culpando, que ele é culpado mesmo, ele se culpou. Então, eles perguntam, se o grupo dos senhores defende tanto que ele não é culpado, por que Daniel se culpa tanto? A verdade é que culpa e arrependimento são realmente sentimentos martirizantes. E é como dizem, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Em vários trechos, ele diz mesmo que é culpado, isso é imperceptível por todo o conto. Então, pode responder? Só um minutinho. Quando você quiser. Quem vai fazer? É a minha vez agora. É a vez do grupo do outro, né? Isso, respondam. Tá, então eu vou responder. Servidores da justiça, o amor cego que procriou e fortificou ainda mais pela escolha da própria Elisa, Daniel, um rapaz tão ingênuo no amor, tanto quanto Elisa, teve a sua escolha, e Daniel a sua de culpa. O que, senhores, quis dizer é que este rapaz se culpe na vida, talvez por não ter percebido ou feito feliz, e na morte por ter se matado, entre aspas, ela de tristeza ou de medo, por uma mentira que ela mesma aceitou que formasse. E como diz o ditado popular, mentira tem perna curta, e o casamento com mentiras é um casamento com maus hábitos, para ambos, e infelicidade a mais, para um lado da balança, que foi o que ocorreu. A moça mentiu, deixou o tempo crucial que Daniel tinha pelo casamento se esvaiar, com 3 anos de pura especulação de que Elisa o amava, sendo que ela amava o poetista. Tempo. Quem fará a tréplica? Eu, Priscila, do segundo B. Ok, Pri. Você afirma que Elisa mentiu, mas Elisa não mentiu. Ela vivia numa sociedade machista, onde ela tinha que aceitar tudo. Ela não tinha voz, ela não podia expor a sua opinião. O pai dela deu a ela a possibilidade de... Quer dizer, ele nem deu a possibilidade, né? Ele exigiu a ela que ela casasse com o Daniel e ela não tinha escolha. Pode ser que, de fato, Daniel amava Elisa, mas era um amor tóxico, onde ele só pensava nele em primeiro lugar. Ok, podemos passar para a segunda pergunta, para a terceira e última do grupo? Sim, professora. Tô esperando o tempo acabar, calma aí. Tempo. Pode começar? Pode. Bom dia. Eu gostaria de
de fazer a terceira pergunta, né? Eu queria que vocês se colocassem no lugar da Elisa. Que tivessem... pense que vocês teriam que casar com uma pessoa que não ama, porque ela foi obrigada, né? Ela não conhecia a família, nem os princípios, e ele não se importava com os sentimentos dela. Ele não se importava com os desejos e as escolhas dela. Então a pergunta é, qual seria o sentimento que haveria dentro dessa pessoa? Ele... pode falar novamente, por gentileza? Tempo. Eu queria saber qual seria o sentimento que tem nessa pessoa, qual seria o sentimento que haveria dentro dessa pessoa. Primeiro, eu queria corrigir que ele se importava, sim, com os sentimentos dela. Só que, como propriamente dito pela Priscila, ela foi educada para aquilo. Entende? Eu vou falar. Antes da minha internet cair, eu ia dizer que em uma conversa do pai da Elisa com o Daniel, ficou subentendido que existia um amor dela para com ele. Então, acredito que quando a pessoa está apaixonada, ela só enxerga as coisas boas ao seu redor. Então, ele focou mais nesse sentimento que ele acreditava. E o personagem, o Daniel, ele acredita muito em destino. Então, ele não tinha por que se culpar por uma coisa que aconteceu. Porque se estava acontecendo é porque era uma coisa que devia estar acontecendo. Então, não tem por que ele se culpar por uma coisa que o destino promoveu, alguma coisa que o pai dela permitiu, que ele tinha um sentimento. Quem fará a tréplica? Eu. Vai, Gi. Como você disse, ela foi educada, assim, mas na época, as mulheres, elas não tinham a opção de recusar um casamento, porque elas também poderiam não ter uma segunda chance. E o próprio Daniel, numa parte do texto, ele diz que o Luiz se matou, e logo depois da Elisa, e eles se resolveram antes de tudo, e ele fala que assim que o Luiz se matou, ele sentiu a maior culpa, porque ele já tinha perdido a esposa pela infelicidade dela, e fez um, entre aspas, amigo perder a vida também por causa disso. Então, ele se culpa de todas as formas. Ele diz no próprio texto que ele é culpado. Ele, quando ficou doente, e ele se curou e tudo mais, ele diz no texto que ele não queria atrapalhar o momento dos dois, que é a Elisa e o Luiz no céu, porque ele já fez muita coisa errada aqui embaixo, e ele não queria, tipo, atrapalhar os dois. Esse era o momento deles. Pri, você quer completar alguma coisa? Eu quero ressaltar que fica bem claro no texto que a Elisa é apaixonada pelo Luiz. Ela fica com o Daniel, né? Ela é submetida a isso por causa da época. Ela não tinha escolha. Ou ela ficava com o Daniel, ou ela ia ser expulsa, enfim. Ia acontecer uma coisa que ela não queria. O Daniel sabia. Tempo. Ok. Então, ok, então já teve a tréplica. Agora é o momento do grupo que está defendendo o Daniel lançar as 3 questões, ok? O Carla, eu posso fazer uma observação? Pode. Para ser justo, como a gente tem um tempo determinado, fica vetado a partir de agora a solicitação da repetição da pergunta. Como a gente tem um tempo, não pode mais pedir para repetir a pergunta, tudo bem? A não ser que sobre um tempo, né? Exatamente. Né? Se estiver dentro do tempo, a pergunta você pode pedir. Se tiver, o tempo estiver exaurido, não pode mais fazer, porque senão acaba sendo injusto, tá bom? Ok. Quem que vai lançar a primeira pergunta, então, do grupo que está defendendo a tese de que ele é inocente? Eu, Tamara.
Pode ir, Tamara. Se coloquem no lugar de Elisa. Vocês aceitariam um casamento com uma pessoa que você não gosta, mesmo você tendo a opção de fugir, de recusar ou até adiar, porque fica bem claro no texto que ele pergunta se quer adiar o casamento após ela dizer que está com uma dor de cabeça. Se não entendeu a pergunta, esse é o momento de pedir para repetir, porque ainda tem um tempinho. Não, tudo bem, foi bem claro. Espera terminar o tempo, até para o grupo se preparar para responder. Você que vai responder, Vitor? Não, é ele. Isso. Ok. Pode começar, Vitor. Bom dia a todos. Eu queria ressaltar que a Tamara colocou como Elisa estivesse no lugar a Tamara colocou como se nós estivéssemos no lugar da Elisa. Então vamos colocar numa sociedade onde a opressão à mulher é gigantesca, no século XVIII, onde a mulher não tem voz, não tem escolha, e onde o homem é a prioridade, o homem é colocado como primeiro, e o casamento era relacionado à riqueza e em contratos entre famílias. Então eu vou ressaltar que elas estavam em uma situação onde os pais empurram suas filhas nesse tipo de casamento porque recebem dinheiro pelo arranjo. De acordo com o Centro de Justiça, as meninas entre 10 e 17 anos de idade que são forçadas a se casar enfrentavam oportunidades ruins na educação, exploração e violência, e morrem até mesmo durante o parto. Então, você está querendo me dizer que uma menina onde é na sociedade machista e ela não tinha escolha nem voz para optar, ela teria que sair correndo, ela teria que ser interpretada de... Tempo. A gente fala demais, mano. Ok, quem vai fazer a tréplica? Diante dos fatos, eu acho que a gente não podemos inferir algo desse, principalmente no conto. Pode falar, desculpa. Pode falar? Pode falar, Tamara. Pode. Elisa sendo uma menina justa e sabendo e eu achei incoerente que você falou de troca de dinheiro, porque o Daniel era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e ele até acha que não seria capaz de casar com Elisa pela sua posição na sociedade. E Elisa tendo uma educação justa, uma educação verdadeira, eu acho que ela devia ter no mínimo caráter de chegar nele e falar que não sentia a mesma coisa, assim, poupando um tempo dele de estar com uma pessoa que não o amava, que não era verdadeira, não era recíproca com ele, e ele até pouparia o tempo dela de ficar com uma pessoa que não amava ele, porque eu acho que quando a pessoa ama, a gente deixa livre para voar, mesmo que não... Ok, segunda pergunta. Peraí. Cadê? É réplica, né? Não. Pode ir? Pode. Lembrando, eles perguntaram, o Vitor respondeu e a Tamara fez a tréplica. Agora é a segunda questão. Bom, tendo em mente que o poeta Luiz, né, frequentava a sua casa diariamente e há mais tempo que Daniel, por que esse sentimento não veio à tona antes de ambas as partes, se eles se amavam? Pode repetir a pergunta, por favor? Cadê? Tendo em mente que o poeta frequentava a casa diariamente e há mais tempo que Daniel, por que esse sentimento não veio à tona antes de ambas as partes? Conseguiram compreender? Professora, a Sim, ficou claro. Ok, quem vai responder? Quem vai fazer a réplica?
A Ellen. A Ellen? Ok. Espera aí, não sei o que aconteceu com o microfone dela. Ellen? Gente, Ok, pode falar. Agora eu tô ouvindo. pode começar? Pode. Bom, naquela época havia uma questão de classes, e sim, eu acho que o Daniel tinha uma certa preferência pelo fato de ser mais próximo do seu pai, e o poeta tinha como esperança de sua vida Elisa, pois já havia perdido seu pai. E o conto nos mostra que a visitava a casa de Valadares como um anseio de um dia se casar com Elisa, mas tudo foi interrompido por Daniel, que através de seu egoísmo e sua forma maníaca de realizar o seu desejo, acabou infringindo das leis universais do ser humano, o respeito à opinião das escolhas das pessoas. As consequências de sua estupidez trouxe a morte de Elisa, e logo em seguida de Luiz, que já havia perdido seu pai há pouco tempo, ou seja, ele não deu a escolha para Elisa, ele nem se importou em perguntar o que ela realmente queria. Fora que o pai do Daniel era rico, então a classe social naquela época era levado muito mais em conta. E o poeta não tinha nem pai, pois o mancebo, que significa pobre, havia morrido há pouco tempo. Isso é nos mostrado no texto. Tempo. Ok. Quem vai fazer a tréplica? Precisamos de alguém para fazer a tréplica. Eu. Eu posso fazer. Bom, se Luiz amava tanto ela, ele deveria ter corrido atrás de conquistar a mão dela, igual o Daniel fez. E. Peraí. O pai dela poderia estar esperando uma atitude de Luiz, que nem teve o Daniel de conquistar a mão da moça. E como o Daniel estava muito mais tempo na família, ele já deveria ter conseguido esse direito há muito tempo, se ele realmente amava ela. O amor ficaria nítido há muito tempo se ele realmente amasse ela. E vamos ser sinceros, né, meritíssimo? Estamos falando sobre o sentimento diante da esposa e não o trabalho que nasceu com o dom, que conseguiu com o mérito. Não é coerente você amar uma pessoa e ficar esperando cair do céu uma oportunidade para ficar com ela. Então, se o poeta quisesse mesmo ficar com ela, ele estaria lá e teria corrido atrás dela muito tempo antes. Ele teria deixado bem claro esse amor. Tempo. Agora iremos para a terceira e última pergunta do grupo. A pergunta que eu vou fazer é, ao final da história de amor, entre aspas, deles, Elisa, ao se pegar levando versos do poeta, pede perdão a Daniel. Qual seria a necessidade desse pedido para vocês? Sendo que vocês mesmos falam que Daniel é culpado. Que culpa ela poderia estar sentindo? Se não compreendeu, peça para repetir, porque ainda tem um tempo. Repete, por favor. Ao final da história de amor, quando a Elisa morre, ao se pegar lendo versos do poeta, que Daniel vai lá ver, ela pede perdão e cai no chão e desmaia. Por que é necessário esse pedido para vocês? Dela, esse pedido de perdão que ela teve para ele? Ela perdoa. Ok, quem vai responder? Vou iniciar. Ok. Então, vamos voltar lá tudo de novo, que parece que o grupo não ouviu. No século XVIII,
A mulher poderia ser rica, poderia ser uma plebeia, mas ela era reprimida e era subvalorizada. As nobres, embora elas estivessem numa posição social muito mais confortável, ela ocupava um papel decorativo que dificilmente incluía a tomada de decisões. E no que diz respeito ao casamento, o problema piorava para todas elas. Então você acha que uma mulher oprimida na sociedade, ela teria a voz de debater com seu marido ou com seu pai, sendo que ela pediu perdão por conta que ela tava se sentindo muito triste e ela não queria ocasionar mais problemas nem para o seu marido e nem para o seu pai, pois seu pai já tinha um filho que era mal educado e gastava todo o dinheiro da família, então ela não quis se preocupar e causar mais problemas com isso. Tempo. Precisamos de alguém para a tréplica agora. Nós mulheres vivemos em um mundo machista até hoje, isso não impede de conquistarmos nossos objetivos. É uma coisa E talvez o pedido de desculpa dela foi por ocupar na vida Não, dele uma coisa uma mulher que realmente amava, não poderia ocupar. E então, se para vocês tivesse ocupado, eu não entendi o pedido de desculpa dela no final do texto. E agora eu vou vontade de comer pincel. Juiz, não importa o que fizeram ou fez com ela, o que importa é o que. Lohane, você está multada. Ai, Jesus, não acredito. Tudo bem, pode falar de novo. Posso falar? Pode. Retomo? Tá bom. Não importa, júris, o que fizeram com ela ou deixaram de fazer. O que importa é o que ela fez, ou o que ela fez com aquilo que fizeram com ela. E Elisa teve a sua escolha e não soube ponderar nela. Sua consequência foi a infelicidade dela mesma. Ela é verdadeiramente culpada pela infelicidade. Ela mata, entre aspas, as duas almas. A do poeta, de corpo e alma, e a de Daniel, psicologicamente e sentimentalmente. Tempo. Ok. Agora, cada grupo, né, terá 5 minutos para finalizar a argumentação, né? Então, esse é um momento muito importante, é o momento de usar todas as cartas que tiverem na manga para tentar convencer o júri de que a sua tese é mais coerente. Então, a gente vai começar aqui com o grupo que está culpando Daniel. Lembrando que não precisa ser uma única pessoa, né? O grupo pode ir complementando, mas vamos soltar aí 5 minutos para a argumentação final, para a conclusão desse debate. Pode começar? Pode. Então tá. É de fato compreensível e mostrado que o réu contém o sentimento de culpa, com o seguinte trecho: compreendes que aquela sepultura que ali está perto de mim é a dela. É ali que eu vou pedir-lhe sempre com as minhas orações e as minhas lágrimas um perdão de que preciso. E por mais que ele se arrependa ou tente recompensá-la, não haverá indenização à família de Elisa. E como consequência de sua ignorância e egoísmo, Luiz, amor de Elisa, retirou sua vida por repúdio, por não haver mais sentido a toda aquela situação, e também por ter perdido seu pai antes de tudo. Daniel, que tudo tinha feito ao seu desejo, não pensara que acabou com 2 vidas. Agora, eu quero que os espectadores se coloquem no lugar da Elisa, e caso vocês tivessem que se casar com alguém que não ama, alguém que nem ao menos conhecia a sua família, seus princípios, e não se importava com seus sentimentos, ou alguém que não respeitava seus desejos e escolhas, qual seria o sentimento que haveria dentro dessa pessoa? E caso vós fostes mantidos longe de seu verdadeiro amor, e esteja longe de encontrá-lo, pois o tempo havia tomado suas esperanças, por que expor esse sentimento, tendo que nunca houve uma oportunidade sincera e que o tempo já havia passado? Ela estava em uma situação onde ela era oprimida pela sociedade, ela não tinha voz, ela não tinha escolha. E é evidente que o próprio personagem se assume culpado nos trechos. Se Daniel se culpa e interrompeu o amor de Elisa, logo, Daniel é culpado. Se alguém do grupo quiser complementar alguma coisa, pode falar.
Tem bastante tempo ainda, dá para reforçar a tese. Então, eu queria continuar também. O grupo falou bastante, nossos adversários, né, falaram bastante sobre a Elisa, né? Na verdade, acho que o grupo não entendeu que ela não tinha, como se ela fosse prisioneira, ela não tinha liberdade. Ela era o que o pai mandava e pronto. Então, a partir do momento que mandou, não tem como voltar atrás. E aí ela teve que casar com o Daniel. E o Daniel também sabia, depois descobriu, né, que que o Luiz amava ela, só que ele, mesmo assim, ele continuou nesse egoísmo dele e não... Entrava a classe social, por conta que o Luiz, o pai dele havia morrido e ele não tinha verba, estruturação, então para Valadares era algo muito subjetivo, ele não podia oferecer sua filha para qualquer um. Então, quem deveria ter tomado a ação de ter conversado com Elisa, de ter visto a sua situação e levado em conta seus argumentos e suas decisões, era Daniel, pois ele que iria assumir a mão da filha de Valadares pelo resto da sua vida, pois naquela época, de acordo com a sociedade, rejeitar uma oferta de casamento por parte da mulher era mal visto. A mulher já era mal vista. Imagina você rejeitar um casamento onde o homem é o centro das atenções. Então, Elisa, ela não queria desrespeitar seu pai e não queria ser comparada ao seu irmão. E ela não quis o contrariar. Também não foi respeitada por Daniel, por conta que no contexto da época, a mulher não tinha muita voz. Então, como vocês querem jogar a tese de que o sentimento dela que era culpado, ela que tinha a culpa das coisas, sendo que o homem que tinha voz, então o Daniel que tinha que tomar a iniciativa de conversar com ela, de saber de seus princípios e não ser um egoísta egocêntrico e chegar e falar assim, a gente vai se casar hoje e não pôr nada em conta. E sinceramente, né, conviver tanto tempo com alguém e ele não deu a pachorra de me perguntar os sentimentos dela. Sinceramente, isso é E fim da picada. o direito das mulheres antigamente com os de hoje é a maior ignorância. Evoluímos e ainda assim sofremos caladas. Pois é, como comparar algo do século XVIII com agora? É muito diferente. E agora tem muita diferença para as mulheres e muito mais liberdade que antes não tinha, né? Então, há muita evolução. Isso... Daniel, culpado é isso. Acho que dá pra não podemos comparar atualmente com 3 séculos atrás. Bom, o Daniel é culpado, é só isso. Pra finalizar. Não passarão. Ok. Agora, para finalizar, o grupo que coloca o Daniel como inocente também tem 5 minutos para expor a sua argumentação final. Quem vai dar início? Eu, Yasmin. Ok, vai lá, Yasmin. Você vai precisar apresentar, por favor. Se tiver como. Só um minutinho, então, de Deus. Ô, Marcos, você coloca os 5 minutos para eles aí? Opa, pode deixar. Por favor. Assim que eles me derem um ok. É os 5, João. Não, é o outro. Aí. Tá. Era o outro. Aí. Bom. Pode começar? Pode. Bom, eu vou defender a tese, né, de que Daniel é inocente pela felicidade de Elisa. E, primeiramente, eu gostaria de esclarecer que, segundo esse parágrafo que eu coloquei aqui, né, para todos verem, que cita assim, ó: unir os meus dias ao dela foi o primeiro e maior sonho. Mas como pedi-la ao pai era um meio natural, mas repugnava-me. Pois que, além de ser eu um simples empregado recebido na casa por prova de confiança, receiava que se atribuísse ao meu amor
ao meu ato de intenção, menos e puras confessáveis. Cadê? Está bem claro, né, nesse parágrafo, que Daniel não tinha interesse nenhum, além do amor de Elisa. Ele lutou por isso e podemos ter a certeza que ele queria fazer Elisa feliz e lutou por isso com o próximo. Passa, por favor, João. Com esse parágrafo que cita: durou este estado de 7 meses, disposto a sofrer em silêncio. Resolvi, por outro lado, trabalhar muito, de modo a construir um direito à mão da moça. Então, aí dá para saber que ele quis correr atrás por lutar atrás da felicidade de Elisa. E mesmo que Valadares, o pai de Elisa, tivesse obrigado, né, entre aspas, esse casamento, Elisa poderia ir contra a todo instante, dizendo que amava outro, e sem contar que a Elisa deu a impressão de ser uma moça sem caráter, porque ela não deixou claro que não sentiu o mesmo por Daniel. Ela continuou sendo a mesma pessoa, e isso, para Daniel, deu a entender que ela gostava dele. Patrick? Júri, sabemos que o amor de Daniel falou mais alto que tudo, tanto que isso durou 3 anos. Esse amor não recíproco que Daniel não sentia. Elisa tinha chance, sim, de fugir, adiar e até mudar esse casamento. Ela, sendo rica, obviamente tinha bens em seu nome e uma certa quantidade de dinheiro, mas ainda assim podemos viver sem dinheiro. Então isso foi só uma desculpa. Tamara, pode completar. O amor de Daniel era puro, e acreditando ele que era causado pelo destino. O poeta estava há tanto tempo por lá e nunca conseguiu tê-la por perto como esposa. É a ignorância da acusação, desfazer de uma crença de alguém que percebeu a posição que estava. Por Elisa nunca mudar com o Daniel, então ele pensou que aquilo era um ato de agradecer ela por ele estar ao lado dela. Mesmo que fosse inferir que, mesmo que não tá explícito que lá tá que ela foi obrigada a se casar e tal, mas mesmo se fosse inferir que ela foi obrigada, o amor de Daniel é tanto que ele não se importaria em saber sobre a opinião da dama pelo casamento que estava. Se ela chegasse e falasse para ele, se colocasse a real para ele, não estaria a ter aumentar as expectativas dele sobre amor. E foi o que eu falei, Júris. Não importa o que aconteceu com ela. O que importa é o que ela fez, o que vai fazer com aquilo que fizeram com ela. É a escolha dela, ela tem a liberdade de escolha, entende? O amor de Daniel é tanto que, mesmo depois da morte dela e de saber que não era recíproco, não era amado de volta, ele continua visitando no cemitério. Isso porque o amor dele é tão grande que é capaz de ultrapassar barreiras, né? Então, acredito que se ela tivesse sido uma moça sincera, falando do sentimento dela, ele entenderia com certeza. E como o amor liberta, ele deixaria ela livre para encontrar a pessoa com quem ela queria envelhecer, queria passar a vida, queria juntar os seus dias. Então, ele, com certeza, ele aceitaria isso, teria dado de bom grado a liberdade dela e que ela fosse feliz com outra pessoa, e assim não anularia o amor dele por ela, o carinho e o respeito. Quanto tempo temos ainda, Marcos? Posso falar? Pode, né? Ai, desculpa, gente, eu tô com o microfone mutado. Deu 5 minutos agora. Ah, tá. Deixa. Ok. Então, então, os argumentos já foram todos postos, né? Agora eu vou pedir para que pare as apresentações para eu transmitir a tela da votação. Eu vou
mandar o link da votação no grupo dos jurados, no WhatsApp, e aí essa votação vai acontecer aqui em tempo real, só um minutinho. É no Mentimeter, professora? Sim. Acho que é o nome. Quantos jurados são no total? Pode falar? Então, você sabe que você fez a conta, ô Gilvan? Porque eu não cheguei. Eu vou ver agora aqui no grupo. São 27, Carla. 27 jurados. Cadê o grupo? Calma aí. Ô, Carla, tirando nós dois, 25, né? Porque nós dois também estamos no grupo. Vamos votar, ok. Então, 25 jurados. Aí tá o link, tá? Vocês podem acessar. E tem duas opções de votação. Se ele é culpado ou se ele é inocente. E aí eu vou transmitir aqui a tela da votação. Pedir pro pessoal esperar um pouquinho, né? Senão. Só um minutinho. Iniciar a votação. Pediu tarde demais, já votei. Tudo bem. Mas aí, ó. Tá assim por enquanto. O pessoal está terminando a votação ainda, mas tem gente votando, tá? Ok. Então, mediante os resultados que temos aqui, 62% dos jurados consideram Daniel culpado e 38% consideram Daniel inocente. Então, mediante ao voto dos jurados, eu declaro Daniel culpado. A gente já sabe fazer uma votação melhor que os Estados Unidos. Bom, eu acho que assim, eu acho que o Daniel foi o maior traíra e que ele deveria ter feito logo um esquema, né? Eu acho que ele é um sórdido.
Eu Não, acho gente, que mas o Daniel não era pro Daniel ter culpado. Não era, gente. Nossa, não era. Não, ele é assim, gente. Que isso? Não Tá todo é. convenceu. Mano, ele ia no cemitério, ele ia pro cemitério.